Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Elenay Cardoso. Você já me conhece, né? Já trabalhamos aí algumas disciplinas, né? E agora a gente recebeu um convite de trabalhar mais um tema com vocês, tá? Então, sejam bem-vindos à disciplina Gestão Ambiental, tá? Então, essa disciplina, ela é fundamental, né? Ela é importante na formação de vocês, na formação do profissional, do técnico em meio ambiente, né? Só que ela está, digamos assim, ancorada em outras disciplinas, né? Que vocês já viram, já trabalharam aí durante o curso, né? Podemos até citar algumas, né? Como controle e poluição da água, poluição do solo, resíduos sólidos, né? Planejamento da atividade de conservação. Então, são conhecimentos fundamentais para que o gestor possa ter uma boa tomada de decisão, ter um bom conhecimento, né? E contribuir, né? Digamos assim, de forma significativa dentro da empresa, dentro do serviço público, né? Como um, um profissional, né? Da área ambiental, um profissional que gerencia aí essas questões ambientais dentro da empresa, tá? A nossa trajetória, né, a nossa videoaula, né, a gente vai trabalhar em cima do material que a gente está construindo aí, que é um caderno de estudo, onde a gente juntou, a gente agregou alguns conhecimentos, né, alguns conhecimentos que a gente pode considerar básico, para que vocês tenham aí uma ferramenta, né, digamos, um instrumento para vocês estudarem e melhor compreender aí esse tema, né? Que ele é, digamos assim, amplo, mas ele é fundamental aí, né, para nossa formação, tá? Então vamos aqui aos slides para a gente melhor conversar, melhor seguir aí no nosso conhecimento. Tá, então esse slide um, né? O objetivo dele é falar um pouquinho desse contexto socioambiental, né? Como deu esse entendimento, como a história, digamos assim, registrou os eventos nessa questão ambiental. Eu peguei alguns registros, né? Porque para pegar um contexto ambiental a nível mundial, né, seria um tema bastante amplo. Na empresa eu vou pegando textos, né, relato histórico, digamos assim, que a gente considera o mais relevante, né, durante todo o processo da humanidade, tá, para que a gente possa ampliar o nosso conhecimento, ter um melhor entendimento, né, dessa questão, tá? Para iniciar, né, essa conversa sobre a questão da gestão ambiental, né, que a gente vai se ancorar, se aproveitar, né, de conhecimentos que você já tem, né, e também de alguns autores que trabalharam alguns temas, né, alguns historiadores, alguns pesquisadores, né, ou até mesmo políticos, que deixaram um legado aí na história nessa questão ambiental, que ela é fundamental. E a gente entende, né, a gente sabe que a gestão ambiental ela está aí, ela caminhando, digamos, junto, né? Junto com outras ciências, como, por exemplo, a questão da educação ambiental, a questão da sociedade, da questão social, né? São ideias, são ciências que congregam para um mesmo caminho, né? E durante essa caminhada, né, surgiu muitos termos, né? A própria educação ambiental, o desenvolvimento sustentável, digamos assim, ecoeficiência, bioeconomia, né? E outros termos que foram surgindo, né, ao longo dessa construção, né? Aí eu busquei aqui, digamos, a palavra desenvolvimento sustentável. O que é que ela significa para a gente, para nós, para você, né? E a gestão ambiental, como é que ela conversa com o desenvolvimento sustentável? Qual é esse sentimento que a gente tem, né, que desperta na gente esse desejo, esse interesse, né? E, digamos, pode despertar ou ter um sentimento de medo, pode ser algo nós possamos nos
nos ter esperança ou pessimismo? Qual é o melhor para o futuro nosso, da humanidade? Como a gente pode contribuir, né? Aí eu coloquei algumas imagens aqui que, digamos, fazem a gente refletir, né? Sobre esses termos que eu falei. A ecoeficiência, energia renovável, aquele tripé, né, famoso, né? Sobre a questão ambiental, social e econômica, que caminham junto. Qual é a nossa pegada ecológica que a gente está deixando na humanidade? Será que o que eu consumo, o que eu produzo, eu estou sendo sustentável? Eu tô precisando de um planeta para me sobreviver, ou eu falo a nossa cidade, né? Então, há diversas questões que a gente pode refletir sobre esse processo da gestão ambiental, né? Agora, para isso, é claro, a gente precisa estudar, entender, né, essa questão com profundidade, para que a gente sejamos um bom gestor, digamos assim, um bom administrador, tá? Então, para a gente, digamos, iniciar nosso caminho, nossa trajetória, eu trouxe aqui uns registros, como eu falei, né? Que eu estou, digamos, separando aqui por períodos, para que a gente possa pensar, conversar e buscar mais informações a respeito, para que possamos ter um bom entendimento. É claro, para a gente ser um gestor, a gente precisa saber o que foi feito lá atrás, o que foi pensado, o que foi discutido, para que hoje nós possamos, digamos assim, usar isso como exemplo, como estratégia, para que a gente possa gerenciar, né, as questões ambientais dentro de uma organização, pode ser um setor público ou um setor privado, e que a gente possa deixar nosso legado, deixar nossa contribuição. Então, essa questão ambiental, questão desse contexto socioambiental, né, que a gente está nos referindo aqui, ele já vem sendo discutido lá atrás, digamos assim, por Platão, né? Ele já filosofava, já pensava diversas questões ambientais. Mas eu trouxe, digamos assim, mais um período aqui pelo século XIX, como o Thomas, né? Ele já publicou que ele chamou de um ensaio, né? Sobre a questão da interação ou da dependência ou interdependência dos seres humanos com os demais seres vivos, né? Que ele está incluindo aqui os animais, né? Os outros animais e também a própria natureza. Então já começou a perceber essa interação lá mesmo no século XIX, né? Aí né? George Marshall, em 64, né? Ele faz um documentário, né? Sobre essa questão dos recursos naturais, que sobre a necessidade de ter já se prevenir, né, já tomar ações de prevenção para que o recurso não acabe. Mesmo que como uma população ainda baixa, né, eles já se preocuparam lá, né, em 64, 1864, né, sobre essas questões dos recursos, né, dos esgotamentos dos recursos naturais, né. Aí avançando, né, chegando aí na década de 50 e 60, mais ou menos aí, houve eventos significativos aí dessa questão ambiental, digamos assim, do processo de retorno, de não cuidado, digamos, com a questão ambiental. Em Londres, né, na cidade de Londres, e houve um grande evento, né, uma grande neva, né, na cidade, e que acabou matando muitas pessoas, porque a cidade era cercada de indústrias, né, que emitiu muito poluente, e essa camada, esses poluentes do ar, eles acabaram acumulando, né, na região, porque era cercada de indústria, e aí depois houve esse efeito aí da neve, e aí acabou matando muitas pessoas. Isso daí chamou a atenção da humanidade, né, que deveria ser feito um certo controle da emissão dos poluentes, da degradação que estava ocorrendo num processo muito acelerado, né, principalmente nos países desenvolvidos, e aí que já estava trazendo grandes prejuízos para a humanidade, né? E nesse período também já houve um movimento nos Estados Unidos, né? Já foi criado esse termo educação ambiental, onde se começou já a pensar, né, nas universidades, na academia, sobre o meio ambiente, tá? E em 1962 também foi lançado aí um livro que chamou a atenção da humanidade, principalmente dos americanos, né? Que foi a escritora, né, a Raquel Carson. Ela criou um livro chamado Primavera Silenciosa, e que ela faz, digamos assim, um,
uma denúncia, podemos dizer assim, do uso sem controle, sem fiscalização, o uso exacerbado de produtos químicos, principalmente produtos que combatiu, né, digamos assim, entre aspas, né, pragas e doenças das lavouras, né, da área do setor agrícola, né, e era muito eficiente, né, aumentava muito a produtividade. No entanto, esses produtos acabavam indo além, né, digamos, da eliminação dessas pragas, dessas doenças indesejáveis para a agricultura, matando também é, é, os micros e os macros da fauna, da flora daquela região. E com isso trazendo grandes prejuízos. Né? Então, ela fez essa denúncia e isso também despertou a atenção da humanidade. Houve-se muito debate, houve-se muito questionamento em relação à indústria química pela produção excessiva de produtos que combatiu aí, esse, entre aspas, pragas e doenças. A gente sabe que hoje esse termo, né, que ela, na época ela usava produtos químicos, né, citou vários deles, entre eles DDT. Hoje nós podemos pensar nos agrotóxicos, né, nos agroquímicos, né, que combatem as pragas e doenças. É até uma discussão ainda atual, né, que a Raquel Carson, com esse livro Primavera Silenciosa, abriu aí sobre essa discussão. Então ela é considerada aí uma patrona, digamos, aí do meio ambiente, porque ela buscou essa reflexão, né? Ela mostrou, né, que o homem e o meio ambiente estão interconectados, né? Que isso influencia a economia e também influencia o bem-estar da nossa população. Já na década de 70, né, nós tivemos aí um evento muito significativo, importante para a humanidade, né, que foi aí o início dessas grandes conferências de discussão, né, conhecida como Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento e o Meio Ambiente Humano. Aí nós tivemos aí a Conferência de Estocolmo, 1972, com uma participação expressiva já dos países, né, que se preocupavam sobre essa questão ambiental, né, que já estava envolvido já mais diretamente, já não era uma discussão muito a nível academia, já começou já os cientistas, os políticos, né, a perceberem a importância de se criar instrumentos, de melhorar aí a qualidade ambiental. E nesse período também ficou conhecido aí como a década da regulamentação e do controle ambiental, né? Aí as nações, os países, né, eles começaram a estruturar seus órgãos ambientais, estabelecer a legislação, isso tudo visando esse controle ambiental. É claro que o Brasil ele já estava um pouco, podemos dizer, até um pouco adiantado. Ele já tinha criado lá na década de 60 alguns instrumentos importantes, né, para a questão ambiental, como o Código da Terra, né, que é um código bastante importante, né, que seria o Estatuto da Terra, aí Código de Defesa das Florestas, é, Lei de Proteção da Fauna. Então, já lá em 60 já havia essa preocupação, né? Aí, passando aqui para a década de 80, né, a ONU estabeleceu, criou, né, a Comissão Mundial para o Desenvolvimento Sustentável, né? Aí lá nessa comissão já foi definido aí o termo desenvolvimento sustentável, que visava, entre outras coisas, controlar a instalação da indústria, né, ou o estabelecimento dela, a operação dela de forma desordenada, descontrolada em relação às emissões de poluentes, né? Já vista que a experiência lá da Neva, né, de Londres, né, ela acabou ascendendo a necessidade desse controle de emissão, né? E foi o ano também que o governo brasileiro instituiu uma legislação para regulamentar toda essa questão ambiental, que foi a Lei 6.938 de 81, a nossa famosa Política Nacional do Meio Ambiente. E nessa política, a gente sabe, né, ela organizou, normatizou, principalmente o SISNAMA, né, que é o Sistema Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, o Conselho Nacional de Meio Ambiente, instituiu também aí os estudos de impacto ambiental, de licença ambiental, entre outros instrumentais que contribuíram aí para a melhor gestão ambiental. E nós temos aqui também, na década de 90, um evento importantíssimo, né, que foi a Eco 92, ou a Rio 92, né,
que foi já a outra conferência mundial, né? Aí já nós tivemos lá em 72 a nossa conferência de Estocolmo, e aí nós temos aí já na década de 90 a Rio mais a Eco 92, né? E nesse período também, nessa década, foi também apresentado um instrumento importantíssimo, fundamental, mas que infelizmente ele não avançou muito, que foi o Protocolo de Kyoto, né? Que foi assinado aí na cidade de Kyoto, no Japão, onde países, né, que são membros, inclusive, das conferências nacionais, que têm o tratado e acordo na questão da prevenção do meio ambiente, se comprometeram, né, a instituir esse programa, né? Então, para ele poder estar ativo, né, para ele poder ser realmente colocado em prática, ele teria que ser assinado aí por mais de 50% dos países integrantes do, da, da conferência, né? E o que aconteceu, né, é que os países que mais poluiu, né, com a questão, que contribuiu com a questão do efeito estufa, eram os Estados Unidos, e até hoje não assinou o acordo. Então, esse acordo tinha o interesse, né, de reduzir essas emissões, né, isso para níveis do ano de 1990 em 5,2%, né, e ele só foi realmente colocado em prática a partir de 2005. No entanto, ainda é muito precária ainda essa questão da implementação, muitas ideias que estavam sendo propostas, né, elas acabaram não fluindo, tendo em vista que eles não foram aceitos pelos principais países que provocam, no caso, o efeito estufa, né? E aí, talvez o agravante disso é que países que teriam essa obrigação de reduzir esse efeito estufa seriam países desenvolvidos, né? Aqui nós temos lá Estados Unidos, Japão, Noruega, Austrália, Canadá, né? E aí excluindo países importantes, né? Que contribuiu fortemente com o efeito estufa, que era, por exemplo, o próprio Brasil, a China, a Índia, né? Não eram obrigados a assinar esse acordo. Não são obrigados, né? Tendo em vista que eles são considerados países em desenvolvimento. Então, isso gerou muita controvérsia, né? Na próxima conferência que tive no Brasil, houve essa divisão, né? Essa embate, né? Tendo em vista que Brasil e China são um dos principais poluidores, né? A China, por ser um país muito forte na questão da indústria, e o Brasil, devido à Amazônia queimada e outros processos que foi muito debatido nos outros momentos. Aí nós temos aqui, né, no ano 2000, 2020, na verdade, eu fiz aqui um resgate muito simplório, né, tendo em vista que muitos temas a gente ainda vai debater, a gente ainda vai discutir, que ocorreu aí, no caso, a Rio +20, né, então o Brasil foi anfitrião aí de duas grandes conferências, né, onde reuniu diversos atores mundiais, né, sobre essa discussão ambiental, né, traçaram metas, propostas para que a qualidade ambiental, não só a qualidade ambiental, mas como a redução das desigualdades, qualidade de vida, aumento da questão da biotecnologia, né? Então, foram traçadas muitas metas, né? E com isso também, né, foi criado um instrumento muito importante, né, que ele foi debatido já na conferência da Eco 2000, da Rio, da Rio Mais 20, né, que foi os ODM, né, os ODM e os ODS. ODM é Objetivo do Desenvolvimento do Milênio, que foi como se fosse uma agenda, né, com metas, né, a ser alcançada até 2015, né? Nesse caso aí, o ODM, né, que são os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio, que nós temos aqui embaixo, né, algumas propostas. Na verdade, foram 8 objetivos, né, objetivos globais, né, em que os países se comprometiam a alcançar, né, como se fosse uma agenda, né, e essa agenda tinha essas metas. Na verdade, esse ODM, né, ele tinha a proposta de 8 e um alcance de 22 metas. Em 2015, né, com o término dessa agenda de 2015, muito avanço foi constituído, foi apresentado. No entanto,
muitas metas ficaram muito longe do alcance dos países, né, que se prometeram a fazer parte, que foi chamada Declaração do Milênio das Nações Unidas. E com isso, em 2015, né, com o término do ODM, agora em 2015, foi proposto a ODS, que seria Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, que é essa agenda que vai até 2030, que está vigente hoje. Só que ela foi muito mais ousada, ela ampliou muito mais, digamos, os seus objetivos, que era 8, passou a ser 17 objetivos, né, como mostra aqui na imagem, né, além de propor 169 metas a ser alcançada até 2030. Então, ela acaba abarcando aí uma série de ideias, uma série de contextos que são fundamentais para o avanço da humanidade. Nesse período também ocorreu aí a Conferência de Joanesburgo, né, já no início do ano 2000, né, lá 2002, quando aconteceu a conferência, e em 2012 nós tivemos a Rio 2020. E agora nós temos aí a próxima, que como acontece a cada 10 anos, a próxima seria agora em 2022, mas são costuras ainda que as Nações Unidas ainda estão implementando para poder ser ofertada aí essa nova conferência. Só que a gente sabe que hoje, né, essa questão do coronavírus, ele acabou comprometendo muitas metas, muitas ações, muitas coisas aí para ser alcançada, né? A gente não sabe onde é o país, o que vai ser proposto de discussão. Ok? Então, nesse levantamento histórico aí, meio que rápido, né, vocês podem ler o caderno de estudo e podem melhor se guiar, melhor compreender todos os conceitos, né? Aqui é só um resumo para a gente ter esse entendimento, né, e ter essa curiosidade de a gente pesquisar mais. Mas aí a gestão ambiental. Né? Então, como eu falei logo no início, né, a gestão ambiental é um contexto geral, um contexto que a gente precisa saber da questão histórica, saber o que aconteceu, e para poder propor ações e ideias, né? Então, eu tenho aqui nesse slide aqui a seguinte informação. A gestão ambiental, ela deve visar o uso de práticas que garantam a conservação e preservação da biodiversidade, entre outras, a redução ou mitigação desse impacto ambiental. O próprio mercado consumidor passa a selecionar os produtos que consomem. Dessa forma, surgiram diversas certificações, né, entre elas a ISO 14000, que atesta que as empresas executam gestão ambiental. Então, hoje em dia, o mercado, as empresas, o cidadão, estão mais atentos, mais ligados a essa questão ambiental. Então, por isso, é importante ter esse entendimento. Eu vou passar aqui um vídeo rapidamente da professora Marielle, só para ela fazer, digamos assim, um apanhado geral, né, desse contexto. Todos os dias a gente recebe uma enxurrada de notícias sobre os problemas que o nosso planeta enfrenta em relação ao meio ambiente. Se você acompanha qualquer meio de comunicação, você já deve ter percebido isso. E nem precisa ir muito longe. Aqui no Brasil, por exemplo, é uma discussão sempre presente o equilíbrio entre desenvolvimento econômico e preservação do meio ambiente. Se o agronegócio, por exemplo, ou a extração dos minérios precisam se expandir para gerar mais riqueza para o país, também é importante preservar os nossos recursos naturais, os nossos ecossistemas tão ricos em biodiversidade. Mas como alcançar esse meio termo tão delicado? Que fatores considerar? O que é necessário saber sobre economia e meio ambiente para poder tomar as melhores decisões? É aí que entra o papel da gestão ambiental, uma área que tem recebido um grande destaque no mundo inteiro, por ser capaz justamente de analisar causas e trazer soluções para questões tão complexas, que às vezes a gente só conhece superficialmente. A gestão ambiental é, por exemplo, um enorme aliado para o chamado desenvolvimento sustentável. Esse conceito já vem sendo discutido mundialmente desde 1972, mas ele ganhou força em 1987, com a publicação de um relatório pela Organização das Nações Unidas. Basicamente, desenvolvimento sustentável significa suprir as necessidades da geração atual, mas sem comprometer os recursos do planeta para atender às gerações futuras. É um tripé que deveria orientar as ações de todas as pessoas e de todas as empresas, no mundo inteiro. Desenvolvimento econômico, desenvolvimento social e proteção ambiental. A verdade é que, depois de tantos anos, a gente começou a entender que para gerar lucro, não é preciso necessariamente destruir os recursos naturais.
ou sobrecarregar os meios de subsistência. Em 2018, o Fórum Econômico Mundial apontou a mudança climática como uma das 5 tendências determinantes dos acontecimentos globais. Não é difícil a gente perceber os impactos da poluição, da perda de biodiversidade, da extinção de espécies animais, da degradação do solo e até da superpopulação. Mas até onde a gente realmente conhece os detalhes e o efeito de cada uma dessas ações humanas sobre a natureza? Bom, você já deve estar percebendo a importância do gestor ambiental diante da complexidade de cada um desses fatores de risco que afetam o nosso planeta. É esse profissional que gerencia o uso e a conservação dos recursos ambientais, que analisa formas de proteger habitats e que implanta ações para minimizar os riscos e as ameaças. E essas são apenas algumas das responsabilidades dessa área, que mostram o quanto esse trabalho precisa ser muito bem fundamentado. Ok, né, gente? Olha só a importância do profissional, né? A gente agradece, né, a participação de vocês, e aí a gente vai melhorar, digamos assim, e buscar o melhor entendimento de alguns conceitos, né, que a gente falou, que a gente discutiu. Aí nas próximas aulas a gente traz, né, alguns conceitos, algumas aplicações desse processo, tá bom? Agradeço e até a próxima aula.